vocês? Professor Wilson aqui para mais um dia de aula. Hoje é segunda-feira, 19 de abril. E hoje, 19 de abril, é Dia dos Povos Indígenas Brasileiros, o famoso Dia do Índio. E em comemoração a essa data, o Pro trouxe uma história bem bacana para a gente conhecer mais os povos indígenas brasileiros e uma atividade muito bacana. Fique aí! O Dia do Índio no Brasil é comemorado no dia 19 de abril. Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. Eles já estavam nas Américas há muito tempo. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500, eles encontraram esses habitantes que já moravam aqui. Os nativos que aqui habitavam foram chamados de índios pelos europeus porque eles acreditavam ter chegado nas Índias. Quando descobriram que se tratava de uma nova terra e não das Índias, o nome já tinha pegado. E é por isso que até hoje são chamados de índios. No Brasil, existem diversas tribos indígenas espalhadas pelo país. A cultura indígena é muito diversa e cada etnia tem seus hábitos próprios e um jeito de se relacionar com o mundo. Os índios vivem em habitações coletivas, ou seja, eles compartilham ocas ou malocas, que são feitas geralmente de madeira e palha. Esses locais são bem grandes e não possuem divisões e abriga muitas famílias. Uma tribo sempre tem um cacique e um pajé. O cacique faz o papel de chefe, organizando e orientando os índios. É o responsável em aplicar as regras da tribo. E o pajé é o sacerdote da tribo, que conhece todos os rituais religiosos. É também o curandeiro, pois conhece todos os chás e ervas para curar doenças. Os índios usam armas para caçar e pescar. As armas que eles usam são arco e flecha, lança, sarabatana, dentre outros. A alimentação indígena ao longo do tempo mudou bastante. Já não é tão natural quanto antes. Mas, de modo geral, eles se alimentam de caça, pesca e vegetais. Como podemos ver nessa imagem, alguns exemplos de alimentos consumidos pelos indígenas: mandioca, peixes, chibé, que é uma farinha de mandioca diluída em água, açaí, beiju, quiampira. A alimentação dos índios varia dependendo da tribo e região do país que eles vivem. Os índios costumam usar redes ou esteiras para dormir. Já a vestimenta indígena depende. Os índios mais isolados usam tanga, saiote, cintos feitos de penas de animais, folhas de plantas, cascas de árvores, sementes ou miçangas. Já os índios que vivem mais em contato com a sociedade se vestem normalmente como todos os brasileiros. A arte indígena é extremamente rica e se manifesta na música, na dança, arte plumária, cestaria, cerâmica, tecelagem e pintura corporal. E cada tribo indígena possui comportamentos e costumes próprios que as diferenciam umas das outras. Curiosidades: a cidade mais indígena do Brasil é São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, onde cerca de 90% da população é indígena. Várias palavras que usamos são de origem indígena, como, por exemplo, o maracujá, guaraná, mandioca, caju, tambaqui, pirarucu, oca, etc. E o uso da rede para dormir é um costume herdado dos indígenas. Então, a data do dia 19 de abril deve ser considerada como um motivo de reflexão para pensarmos nos importantes valores culturais dos povos indígenas
e na contribuição para a formação da cultura brasileira. Viva o Dia do Índio! E aí, o que acharam? Eu sei, tem muita coisa aqui que a gente já viu, então o Pro vai trazer algumas perguntas para vocês. Então, fiquem atentos. Como que a gente vai responder essas perguntas? Nós podemos escrever os nomes e podemos fazer uma ilustração também. Já já eu coloco exemplos aqui. Momento da atividade. Vamos lá as perguntas. Primeira pergunta. O que os indígenas utilizavam para caça? Segunda pergunta. Quais os alimentos herdamos dos indígenas? E terceira pergunta. Pesquise 3 palavras indígenas que utilizamos até hoje.